Corre lá embaixo, clica no botão de inscrever-se e não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do Rapadura Nerd. Nos anos 60, nos anos 70, o cinema brasileiro aí ficou bastante conhecido por conta das pornochanchadas. É isso mesmo. Mas a partir de 78 em diante, um quarteto que estava fazendo sucesso aí na TV brasileira decidiu apostar nas telonas. E o resultado não seria outro. Um sucesso tremendo. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje aí, inscritos do Rapadura Nerd, é uma curiosidade, ou algumas curiosidades, de alguns filmes dos Trapalhões. E nós vamos conferir isso a partir de agora no Rapadura Nerd. Salve, salve nerds da peste, e aí como é que vocês estão? Beleza? Tudo tranquilo? Vamos começar então por 1978, o ano que este vos fala nasceu. Foi o primeiro filme dos Trapalhões com o quarteto já formado. O filme foi dirigido por Adriano Studart. Teve a trilha sonora aí de Beto Estrada, que foi Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Uma versão aí à la paródia do Guerra nas Estrelas ou Star Wars, né? Que estava aí em evidência no mundo. Então eles decidiram fazer aí uma versão BR do Star Wars. E uma curiosidade é que os veículos utilizados nos Trapalhões na Guerra dos Planetas foram veículos da marca Gurgel. Foi um X12 e um X15 que foram utilizados, né? Nós sabemos aí que a Gurgel é uma fábrica brasileira e foi a primeira, pena que não seguiu adiante, a produzir um veículo elétrico. Mas como eu falei, ela não seguiu adiante aí, mas fez excelentes carros. E esse filme, ele foi sucesso tanto no cinema, que chegou aí a marca dos 5.089.970 espectadores, de acordo com a pesquisa que eu fiz aqui. E também sucesso nas tardes aí da sessão da tarde, temperatura máxima e por aí vai. O outro filme que eu quero trazer para vocês foi também um clássico no cinema, mas ele teve mais repercussão nos horários da tarde, no Sessão da Tarde, que foi O Incrível Monstro Trapalhão, né? Que se trata aí de um cientista de nome Dr. Jeg. Olha aí, gente, o nome do cientista, Dr. Jeg. E que ele atua também como um ajudante de mecânico de uma equipe de corrida, que era o embrião aí da Stock Car, atualmente. Na época os carrões era Passat, Opala, era só carrão assim bem naipe. E desses carrões surgiu aí uma Jabiraca, né, que foi chamada de Jabiraca, que é um carro com motor Volkswagen, com hélice, e o bicho girava no seu próprio eixo. E foi bem interessante que foi esse carro que ajudou a equipe do Dr. Jeg a ganhar a corrida. E um detalhe, o combustível que era utilizado era só uma gotinha da folha do mamoeiro.
A primeira curiosidade desse filme é que o incrível monstro Trapalhão, ele deu uma de Simpsons. Sabe por quê? Porque o que nós vimos naquela época do filme é o que se vê hoje, que é o chamado biocombustível. E a segunda é que esse veículo, ele existe. Ele é apelidado de Piruleta, só que na verdade é um protótipo de nome Mondeo, dos irmãos Berletti, que foi criado nos anos 70. E com a finalidade de estar em exibição, coisa do tipo, pois ele era inviável o seu trânsito da rua. A gente não precisa nem dizer o motivo, né? Mas esse carro fez tanto sucesso que até hoje o Mondeo, ele é exibido em alguns eventos aí, salões de automóvel. Todo mundo que é dos anos 70, anos 80, olha e diz: olha, o carro que foi utilizado no incrível monstro Trapalhão. E sem contar, o outro ponto bem interessante, que a trilha sonora utilizada nas cenas de ação é uma cena que, se você escutar, você vai lembrar: olha, isso aqui era do filme dos Trapalhões. Agora, continuando aqui com os Saltimbancos Trapalhões de 1981. Os filmes anteriores que eu falei eram dirigidos pelo Adriano Studart. Já nos Saltimbancos Trapalhões, já foi com J.B. Tanco, ou Tanco. E uma curiosidade desse filme, que foi o único filme dos Trapalhões, o único até hoje a constar na lista dos 100 maiores filmes brasileiros de todos os tempos. Sabemos que os Saltimbancos é uma adaptação da peça Os Saltimbancos, ou musical aí de Chico Buarque de Holanda, mas que fez muito sucesso e se popularizou através dos Trapalhões. E uma outra curiosidade é que eles aproveitaram o momento para gravar um programa especial diretamente de Hollywood, em Los Angeles, e foi também um sucesso. Esse filme ele alcançou 5.258.574 espectadores, e tiveram várias músicas aí, vários clássicos que infelizmente eu não posso colocar por conta de direitos autorais. Agora vamos para 1982, que foi um outro clássico que fez sucesso no cinema, Sessão da Tarde, que também foi dirigido por J.B. Tanco, que foi Os Trapalhões na Serra Pelada, que foi gravado na Serra Pelada, no estado do Pará, e que na época, né, tava ali o auge do garimpo, e os próprios Trapalhões e o elenco que participou, eles encontraram algumas dificuldades, acabaram adoecendo também por conta da poeira, que era muito grande, principalmente ali na cava, que se chama ali a cava, né, onde os garimpeiros ficavam, que era na parte de baixo. Hoje em dia, a Serra Pelada ainda existe no Pará, só que essa cava, ela virou um lago.
um lago de grande profundidade. E um detalhe, ainda existe ouro em Serra Pelada, só que lá é uma área protegida pela União. E uma outra que, se fosse nos dias de hoje, os Trapalhões seriam cancelados. Gente, eles seriam cancelados por conta do LP que eles lançaram, né, do filme Os Trapalhões na Serra Pelada, que tem como alguns títulos Rapaz Alegre, né? Rapaz Alegre, sabe muito bem aí o que é Rapaz Alegre. E Perdi Minha Nega no Forró. Eita, se fosse nos dias de hoje, eles seriam aí... Ai, meu Deus do céu, a Lacrolândia, a Orquizada tava cancelando eles. E eu não tô brincando não, tô falando sério. Pra finalizar, nós vamos agora para 1983 e o filme O Cangaceiro Trapalhão mudou a direção dos filmes, agora já com o Daniel Filho em memória. E que esse filme aí foi o primeiro que eu assisti, foi a primeira vez que eu fui no cinema, foi para assistir O Cangaceiro Trapalhão, né? Lembro ainda, Cine São Luís, cinema de luxo do antigo Grupo Severiano Ribeiro, e que teve aí um público de 3.841.443 espectadores. Filme que foi gravado aqui no estado do Ceará, em Quixadá. Uma curiosidade é onde fica a Terra da Galinha Choca, que é um monte em formato de galinha. Puio no cabaça. Pule na cabeça. Mas a curiosidade desse filme foi marcado não pelo sucesso, mas o que pouca gente sabe é que houve uma tragédia nas gravações do Cangaceiro Trapalhão. A própria Regina Duarte, no documentário, ela falou que uma carroça, durante as gravações, uma carroça havia soltado a roda, e essa roda teria atingido um morador que veio a óbito. Ele veio a óbito e foi uma semana de luto por conta dessa fatalidade. E uma semana depois eles tiveram que correr aí para poder concluir o trabalho, concluir as gravações. Mas esse filme ele foi um sucesso, a trilha sonora dele também foi excelente. Participação aí de Regina Duarte. Agora porque fugiu o nome dos atores que sempre... Tânia Alves, né? No papel de Maria Bonita. O Lampião é porque fugiu o nome do ator, mas é um ator bastante conhecido. E foi um sucesso aí tremendo, Cangaceiro Trapalhão. Então essas curiosidades, pequenas curiosidades que eu queria trazer para vocês inscritos do canal Rapadura Nerd. Se você gostou, você vai fazer o que? Você vai deixar o seu like. Dá like! E se inscreva no canal e acompanhe o conteúdo Geek Nerd para todas as idades aqui no Rapadura Nerd. Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos. Até a próxima e fui, valeu seus nerds da peste.